Ei, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Luciane, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui, todos os dias, a gente faz um estudo aprofundado da doutrina espírita, da vida após a morte, das realidades do mundo espiritual, reforma íntima e evolução moral, principalmente. Estamos no meio da transição planetária. É necessário que a gente faça a reforma íntima. E a reforma íntima é um processo. Tem começo, mas não tem fim. Nós estamos fadados a ser espíritos puros um dia, mas até lá dá-lhe reforma íntima. Então, é com esse intuito aqui de nos auxiliar e também de fazer a minha reforma íntima, que eu venho aqui diariamente, estudo, e para ter essa disciplina, que também é um ato de reforma íntima que eu estou fazendo para mim, eu venho aqui e gravo com vocês todos os dias os meus estudos. Eu venho aqui como uma aprendiz, tenho que sempre deixar isso bem claro. Aprendo muito com vocês, com o comentário de vocês, e deixo aqui a minha opinião, sujeita a erros e enganos, sempre. Mas compartilho com vocês as minhas impressões, o meu entendimento. E hoje eu vou ler para vocês um texto do livro Segue-me, do Chico, psicografado pelo Chico Xavier, do Espírito Emmanuel. É a lição em equipe espírita. Eu acho que eu poderia tirar esse em equipe espírita e poderia colocar em equipe cristã ou simplesmente em equipe. O que ele trouxe aqui para nós são os fundamentos da verdadeira fraternidade. É algo que a gente tem que buscar independente da religião. Então vamos lá. Em verdade vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedido por meu Pai que estás no céu. Jesus, Mateus, capítulo 18, versículo 19. Então, se dois ou mais concordarem com alguma coisa, se haver concórdia, se haver união, será concedido pelo Pai. Aceitar-nos na condição de obreiros, chamados por Jesus a servir e servir. Compreendermos-no em lide como sendo uma só família na intimidade do lar, esquecendo-nos pelo rendimento da obra. Nós somos uma grande família espiritual, a gente tem mania de proteger os nossos familiares, aqueles mais próximos, e aqueles que não fazem parte do nosso convívio, que se dane. Não, somos todos uma família espiritual. O que acontece com o outro lado no mundo nos afeta de uma forma ou de outra. A nossa separação aqui é só pelo corpo físico, que energeticamente nós somos todos partes do mesmo Deus. Acreditar, mas acreditar mesmo que nada conseguiremos de bom perante o Senhor sem humildade, paciência, tolerância e compreensão, uns diante dos outros. Então é para acreditar mesmo que a gente não vai conseguir nada, nada de bom perante Deus, se a gente não aprender a desenvolver essas virtudes dentro da gente, a paciência, a humildade, a tolerância, a compreensão, até mesmo porque na mesma medida que a gente aquilo que a gente oferecer para os outros vai ser aquilo que a gente vai receber das pessoas também, talvez não de quem a gente fez por onde, mas com certeza a vida retribui. De alguma forma, aquilo que a gente faz volta para a gente. A vida é um bumerangue. Então, é acreditar mesmo, ter essa fé, a certeza absoluta de acontecer aquilo que não se vê. A gente não vai conseguir nada de bom sem o auxílio de Deus. E Deus é o seguinte, não precisa da gente acreditar em Deus. Deus vai continuar sendo Deus. Nós precisamos de Deus. Deus não precisa da gente. E a gente não vai conseguir nada de bom sem Deus. Simples assim. Tudo que nos acontece tudo que nos acontece é com a permissão de Deus. E se Deus é bom, Deus é justo, Deus é soberano, então tudo que nos acontece é para o nosso bem. Às vezes, se algo acontece para o nosso mal, a gente interpreta como sendo algo ruim para a gente. Na verdade, Deus nos enxerga lá na frente, Ele conhece o nosso passado, conhece o nosso futuro. E, às vezes, uma porta que se fecha é porque lá na frente aquele caminho poderia levar dor e sofrimento que a gente não precisaria. Ou se caso a gente já está vivendo esse período de dor e sofrimento, é para reajustar com ele algo que a gente fez de inadequado no passado, ou nessa ou em outras vidas, ou algum comportamento inadequado, ou alguma falta de virtude que a gente não tem, algum vício da personalidade, para que a gente se torne cada vez mais puros, para que a gente tire cada vez mais a influência da matéria.
me desculpa, situar a mente e o coração na lavoura do bem comum. Não adianta ter só sentimento, não adianta ter só bons pensamentos. É preciso ter bons sentimentos e bons pensamentos na lavoura do bem comum, da coletividade, da grande família espiritual. A gente é muito individualista, a gente pensa em nós, na nossa família, nos nossos amigos. A gente precisa aprender a pensar no grupo, na sociedade, no bem comum, no coletivo. Só assim a gente vai criar uma verdadeira fraternidade. Fazer o que se deve, mas prestar apoio discreto e desinteressado aos companheiros, na desincumbência das responsabilidades que lhes competem. Não fazer o que é nosso dever, fato, mas sempre que possível, que tiver a oportunidade, estender a mão desinteressadamente e discretamente para aqueles que a gente pode auxiliar de alguma forma, para ajudá-los nas responsabilidades que lhes cabem. Sem esperar nada em troca, tá? Nem em consideração. Associarmos-nos ao esforço geral do grupo no cumprimento do programa de ação traçado a benefício do próximo, sem esperar pedidos ou requisições de concurso fraterno. Então, se unir ao grupo e fazer a parte que te cabe, sem esperar que alguém te mande fazer. Ver que o grupo está com aquele objetivo, eu sou boa nisso, eu posso fazer isso para contribuir, então eu vou lá e faço. Sem esperar que ninguém chegue e te peça. Tenha iniciativa, tenha atitude. Observamos todos nós que nos achamos na seara de Jesus, não porque aí estejam laços queridos ou almas abençoadas de nosso tesouro afetivo, como na família, a quem desejamos agradar e a quem realmente devemos ajudar, quanto nos seja possível, mas, acima de tudo, para trabalhar por nós e para nós mesmos. Então, a gente trabalha por nós e para nós mesmos. Quando a gente faz qualquer coisa para o bem, para o próximo, a gente está fazendo em primeiro lugar para nós, somos nós que estamos nos melhorando. Se a gente faz alguma coisa para melhorar o grupo, a coletividade, automaticamente eu vou receber os benefícios de um grupo melhor, de um grupo mais evoluído. Então, em primeira e em última instância, nós seremos os principais beneficiados de todo o bem que a gente fizer para o grupo. Em contrapartida, o oposto também é verdadeiro, nós seremos os primeiros prejudicados daquilo que a gente lesa o grupo em benefício de nós mesmos, porque uma hora vai voltar. Aproveitando, mas acima de tudo, para trabalhar por nós e para nós mesmos, aproveitando as novas concessões que o Senhor fez-nos, por acréscimo da misericórdia, a fim de que se nos melhore o gabarito espiritual nos empreendimentos de resgate e elevação. A gente vai se melhorando, tudo que a gente fizer pelo próximo, a gente está se elevando. Caminhar para frente, desculpando-nos com entendimento mútuo quanto às próprias fraquezas, sem melindres e sem queixas que apenas redundam em complicações e perda de tempo. Seguir em frente. Deu certo? Segue em frente. Deu errado? Segue em frente. Não fica olhando para trás para ficar admirando as belas obras ou para ficar reclamando do que passou. Tem muita coisa a ser feita. Então, é olhar para frente sempre, sem perder tempo, com melindres, queixas e que aumentam o problema ao invés de trazer a solução. Agir e servir, sem menosprezar as tarefas aparentemente pequeninas, como sejam colaborar na limpeza, transmitir um recado, ouvir atenciosamente os irmãos mais necessitados que nós mesmos, ou socorrer uma criança. Tem muita gente que faz coisas assim estratosféricas, mas esquece do básico. E esse básico faz falta. Cada um por exemplo, a gente pode perdoar um irmão 10 mil vezes, mas se a gente não parar para ouvir as queixas daquele irmão e a gente continuar sem ter um diálogo, um entendimento, nós vamos ter que perdoar aquele irmão 50 mil vezes. Ao passo que se a gente pegar, sentar, ter uma conversa franca e honesta, cada um falando a sua parte, talvez não seja mais necessário perdoar. Então, a gente esquece de fazer o básico. Não vamos deixar de fazer só porque a tarefa é pequena, só porque é insignificante, ou não tem tanto luxo, tanto brilho quanto o nosso ego gostaria de ter. Cada um de nós, na equipe de ação espírita, é peça importante no mecanismo do bem. Todos nós somos importantes, todos nós somos fundamentais. Qualquer um que deixar de fazer a sua parte vai fazer falta.
Cada um tem um propósito, cada um é único e especial. Cada um veio aqui com uma missão a cumprir. Com nós mesmos, melhorando nós mesmos e com o próximo, servindo ao próximo. A gente veio aqui para compartilhar nossos talentos com os nossos irmãos. Já dizia a parábola dos talentos de Jesus, né? Aquele que esconde os seus talentos perderá tudo. Aquele que pega e multiplica ganhará dobrado. Jamais nos esqueceste que o maior gênio não consegue realizar-se sozinho e que, por isso mesmo, Jesus trouxe-nos a edificação do reino de Deus, valorizando o princípio da interdependência e a lei da cooperação. E quando a gente para pensar, nem Jesus fez o trabalho dele sozinho. Ele precisava dos discípulos? Não, Jesus era Jesus. Mas ele solicitou os apóstolos para estar ao lado dele, para dar continuidade à obra dele. Nem o maior gênio da humanidade, o espírito mais puro e esclarecido que já pisou aqui na Terra, fez o trabalho dele sozinho, porque que nós, no alto da nossa arrogância, da nossa prepotência, podemos achar que nós somos autossuficientes e não precisamos de ninguém. Nenhum homem é uma ilha. Se a gente quiser construir algo bom, edificante e duradouro, a gente precisa da cooperação e da colaboração uns dos outros. A gente precisa que seja uma participação coletiva para que os nossos feitos eles transcendam a nossa existência e continuem, apesar da gente estar aqui. Tudo que é feito, quando duas pessoas somam, pelo princípio da sinergia, 2 mais 2 não é igual a 4, é igual a 5, é igual a 6, porque eu estou colocando o meu melhor, o outro está colocando o melhor dele, não vai dar aquele resultado exato, vai ser sempre muito melhor do que a gente imaginava. Então, essa é a lição, colaboração. Essa é a lição de hoje, né? Colaboração ao invés de competição, compartilhar, servir, agir, ter iniciativa, ter atitude e cada um fazendo a sua parte, compartilhando aquilo que tem de melhor. Quem sabe a gente não transforma um mundo de regeneração o quanto antes. Isso é um processo de regeneração. Essa lição aqui de agir em equipe para viver em verdadeira fraternidade a nossa regeneração, a nossa transição interna, para que a gente aprenda a pensar no grupo, para que a gente possa criar um mundo regenerado. Então é isso. Espero que vocês gostem, curtem, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Um beijo, um queijo, amo vocês.